Mas deixa eu contar rapidinho o assunto do Renato na Roma aí, porque é uma história que eu conheci uma vez acompanhando o Renato num Bola da Vez da ESPN. Cara, e como aqui a gente tá em 4 jornalistas, eu gosto de contar esse tipo de história, porque valoriza uma relação que tá minguando, que é a do jogador com um profissional de imprensa, né? Por causa dos assessores que nem tu. Não, senhor. Não é verdade que é por causa dos assessores, muito menos por os assessores tipo eu, traíra. Se não fossem os assessores de imprensa, os jogadores falariam muito menos do que falam hoje. Essa frase é do Marcos Benjamin, ex-assessor de imprensa do Fluminense. Grande Marcos Benjamin. Cara, o Cícero Melo, repórter da ESPN Brasil, gaúcho, pouca gente sabe, mas pouca gente sabe, viu, Jeremias? O Cícero Melo é daqui do Rio Grande do Sul, de Erechim, se eu não estou enganado. Ele fez amizade com o Renato. Tá? Desde os anos 80, quando o Renato foi jogar no Flamengo lá. Ele é de Pelotas, ele é sócio do Brasil de Pelotas. Cara, teve um jogo, não lembro qual é o jogo que mas que acabou sendo o último jogo do Renato pelo Flamengo, ou um dos últimos e tal. Mas era o jogo, terminou um jogo no Maracanã, um jogo domingo de tarde, e o Renato foi para um determinado local, para um hotel, se reunir com os dirigentes da Roma. Isso anos 80, cara. E um passarinho soprou pro Cícero que podia estar vendo essa negociação. Que estava em qual emissora na época? Rádio Tupi. Não sei, tô inventando. TV Manchete, tá, segue. E o Cícero seguiu o Renato, na época, aquele famoso escorte do Renato. Nem sei se essa parte é do escorte, eu tô trovando um pouquinho aqui. Mas o Cícero seguiu o Renato, né, até um hotel. E, segundo eles contaram isso eu não lembro se foi no intervalo, né, ou no ar que contaram essa história aí. E o Renato sobe até o andar da reunião e tal, e o Cícero segue seguindo o Renato, né, e tal. E aí já passa um tempo, na época que não tinha celular nem nada, o Cícero espera um tempo, ele vê o Renato percebe que o Cícero tá no recinto e sai da sala assim, e aí, o que é? Tá indo embora, né? Deu uma apertada como repórter e tal, e aí o Renato tentou, é verdade, eu tô sendo vendido e tal, não sei o quê. E aí o Cícero vai para um orelhão da época, assim, né? E para entrar no ar na rádio, imagina, terminou o jogo, assim, digamos, hoje seria no pós-jogo. Qual era a rádio? Não lembro, juro que eu não lembro. Manchete. A Rádio Globo, Rádio Tupi do Rio, não sei. E entra no ar e dá um cravaço, imagina, cara. É como tu entrar no ar hoje, assim, o atacante do Flamengo tá sendo vendido para Roma. E o Renato, isso é a cara do Renato, assim, que eu nem sei se é verdade, nunca fui confirmar essa história, mas eu ouvi das duas partes, né? E aí diz que no meio do boletim do Cícero, o Renato tá olhando, imagina, o Renato vendo o cara dar a notícia, né? Que ele tá sendo vendido, né? Ou seja, a fonte tá na tua frente, né? Não tem como não ser verdade. E aí o Cícero começa a desenvolver a notícia, o Renato pega, tá no ar ainda, tá? Avisa que o Andrade tá indo junto. O cara deu 2 cravaços. Né? É demais isso. É demais, cara. Não, E aí, só pra terminar, e aí essa pra mim é até mais legal, essa é dos bastidores da própria notícia, né? Mas aí da relação do Renato com o Cícero, né? Passa um tempo, o Renato já tá de muda pra Itália, na Roma lá. O Cícero é escalado para fazer uma série de reportagens lá, ficar um tempo lá. E o Renato hospeda e avisa com quem trabalhava com ele lá, olha, vocês tratem esse cara como se fosse qualquer um da minha família aqui. Esse cara e são amigos até hoje. Tu já conviveste várias vezes em entrevistas com a presença dos dois, também, Jeremias? Sim. São amigos de tirar sarro durante a coletiva. E sem deixar de ser profissional. O Cícero cansou de apertar o Renato, encheu o saco do Renato. Tem no YouTube Tem no YouTube um vídeo de uma entrevista deles que as pessoas que não conhecem essa relação acham que é verdade. Porque o Renato tá de óculos escuros, e aí ele começa, vai falar de óculos, e aí o Renato começa a questionar ele, e a nítida que é, pra quem conhece, né, os dois sabe que é sacanagem, mas pro grande público, porra, olha ali, ó, o Renato dando nos dedos do repórter que tava falando aquilo ali. Mas o Renato, por que o Renato não deu certo na Roma? Cara, é daquelas coisas que também não saberia explicar, talvez cabeça do jogador. O campeonato italiano era diferente antes, tá? Antes de Lei Bosman, era bem diferente. Primeiro que tu tinha nessa época potência, três potências. Explique a Lei Bosman. A Lei Bosman foi quando um jogador chamado Jean-Marc Bosman, né? Ele obteve... Não, ele é belga. Ele obteve uma... digamos que uma livre cidadania europeia, da União Europeia, uma liberação para poder não contar como jogador extracomunitário. Sim. E a partir daí a Europa liberou para os jogadores extracomunitários. Isso é 95, 96. Foi uma revolução em todo o mercado, em todos os campeonatos. Porque daí tu conta... Isso é 89, se eu não me engano.
Não, é 95 e 96. 96. Antes disso só podia 3 por time. A Roma só podia 3. Se eu não me engano, os 3 dessa época eram Andrade, Renato, Canidia um pouquinho depois. Eu não lembro. É o Voller. O terceiro é o Características do Voller? Parecia que tinha 72 anos. Cabelo. Mullet e bigode. Mullet crespinho e bigode crespo. Nunca tinha... É um bigode meio crespo, assim. E aí eu não sei porque não deu certo, cara. Só que tu tinha nessa época a Inter dos alemães, né? Breme, Matthaus e Klinsmann. O Milan dos holandeses. Tu tinha o Milan dos holandeses, né? Gullit, Rijkaard, Van Basten. Tu tinha o Super Napoli. Os 3 estrangeiros eram Maradona, Careca e Alemão. Tá. E a Roma ficou pra trás e não conseguia conquistar muita coisa. Eu acho que é uma questão de contexto, velho. Na boa, eu não... É a segunda fase... Não tem como explicar muito porque os caras não dão certo, né? É a segunda fase do campeonato italiano reabrindo o mercado, né? Sim. O Falcão vai na primeira fase... lá, início dos anos 80. Que era um estrangeiro, né? Era um estrangeiro. Porque o campeonato italiano se fechou. Júnior, Zico... Aí vai um... Sócrates. E aí depois eles... vamos abrir mais um pouquinho. Aí vai pra 3. 3. Aí depois, 95 96... Surge o campeonato inglês, eles começam a formar uma liga, começam a se organizar, e vem a lei Bosman e vira tudo do avesso. Aí abriu a porteira. Ó, a lista dos caras, dos craques brasileiros que fracassaram na Europa. Tá. O Renato a gente já falou, tá? Paulo Henrique Ganso, foi pro Sevilha. Alguma coisa a acrescentar? Não é competitivo, não ia dar certo. Gabriel, o Gabigol, tá? Foi pra Itália, passou pelo Benfica e veio pro Flamengo e entrou pra história do Flamengo. Pra mim não me surpreende ele ter ido mal também. E aí? É difícil, cara. Porque ele sobra aqui e não conseguir jogar lá. Eu faço raciocínio sempre o contrário. Eu tenho essas brigas com meu pai. Eu acho pouco provável que tenha. Ele jogou na Inter, né? Quem era o centroavante da Inter que deixou ele no banco pra ele ter voltado? Quem é? Sei lá, Dzeko, não sei. Não. Depois, não sei que depois. Esse tipo de coisa eu fico com o pé atrás, né? Icardi, pode ser o Icardi. Né? A gente tava falando aqui. Não tem comparação, cara. Me desculpa. Eu fico pensando. O Icardi é mais jogador que o Gabigol, por favor. Quem? O Icardi. Pode ser, mas eu não sou fã do Gabigol, então. Não, eu também não sou muito. Eu acho que ele joga demais. O Everton não deu certo no Benfica também por uma questão de contexto. Qual é? Eu acho que pra todos a gente vai achar um contexto, né? A gente tá aqui com essa camiseta do Juninho Paulista, né? Do Middlesbrough. Mas eu lembro sempre quando vem esse assunto assim, ó. O Inter traz o D'Alessandro do Zaragoza, não é? Ou é do São Lourenço? São Lourenço. Um pouco antes que ele tá no Zaragoza, né? Isso. Não existe na história do Zaragoza um cara que jogue perto do D'Alessandro. E os caras abriram mão do D'Alessandro. O D'Alessandro na Europa? Ele joga. Cara, eu acho que ele foi muito novo, tá? Pra Europa. Leiam a biografia, eu já falei no nosso programa ao vivo. Leiam a biografia do D'Alessandro, que é espetacular, com detalhes a passagem dele na Inglaterra e principalmente na Alemanha. E na Espanha. Sim. E na Espanha. Edmundo. O Edmundo não é que ele não tenha dado certo. O Edmundo era um cara temperamental. Mas ele joga uma dupla de ataque com o Batistuta. E o Edmundo é um cara de difícil relação, né? Que ataque, né, cara? Característica da Fiorentina da época. Nintendo. Patrocínio da Nintendo e fornecedor esportivo era Fila. Nintendo. Tá, cara, tu não tá trovando aí, parei que vai chegar e forte. Batistuta. Tu imagina num Grenal esse ataque, Wagner. O quê? Qual ataque? Batistuta e Edmundo. Não, você tá de brincadeira. Esse é o Ortiz que a gente falou no Grêmio, no Inter. Esse Miller, ataque... Marcelinho, vamos lá. Manuel Tobias, Keirson, Ganso, Gabigol, tá de trás pra frente. Aí, imagina num Grenal, domingo de tarde. Aliás, vou dar uma dica. Depois de terminar o programa aqui... Se eles jogam o Campeonato Brasileiro, o time deles faz 77 gols num turno no campeonato. Entre os dois. Quando terminar o Chuteira Preta, coloca aí Batistuta Palestra. E ele conta a história de quando a Roma fez uma proposta para ele ser da Fiorentina. Eu não vou estragar a tua experiência. Ele foi um grande jogador na Roma, campeão. Time que tinha brasileiros, né? Aldair, Antônio Carlos, Cafu, Emerson e Tadei. O uniforme da Roma é lindo. Então, assistam aí, eu não vou estragar a história, tá? Deixa eu seguir com a lista aqui, então. Porque a mesma Viola que recebeu o Edmundo... Não é o mesmo Viola que voltou... Não, nada a ver, vai, segue. Recebeu o Sócrates. E o Sócrates também não deu certo. O Sócrates fala que não tinha um chopp de Ribeirão Preto pra ele dar. É sério? Sim. É sério. Como o feijão do Viola. É o feijão do Viola, é o chopp de Ribeirão Preto. Tem um bar lá de Ribeirão Preto, que é um bar famoso, que é o que faltou ao Sócrates. A frase, obviamente que não foi nesse contexto, mas agora ela fica ainda mais pesada pelo falecimento do Sócrates, em decorrência também da cirrose, né? Sim, sim. Então ela fica muito mais pesada em relação a isso. Mas ele foi para a Fiorentina depois de ser um dos destaques do Brasil na Copa de 82, né?
e era naquele contexto da reabertura da Itália, né? Ele volta logo depois para o Flamengo. Na verdade, o último grande ano do Sócrates para mim é 83. Depois ele não conseguiu repetir. Ele joga uma Copa do Mundo como... não é o capitão, mas como titular da Seleção Brasileira 86, não jogando bem. Ele não joga bem. Ele tá fora de forma. Bom, aí a gente falou do Viola. Siga. Né? E agora a gente vai chegar nos 2 últimos nomes que a gente separou na lista. Miller. Por que o Miller não deu certo? Torino? Torino. Por que ele não deu certo? Eu acho que é porque ele não tinha um time bom para poder se destacar. O Miller, se bem que o Júnior jogou no Torino com um pouco mais de destaque, mas o Miller ele não joga num grande time para poder se destacar. O Miller era um cara que só tinha jogado pelo São Paulo, vai pro Torino e mesmo assim ele é um cara de seleção brasileira. O Miller joga a Copa 90 como jogador do Torino. Aí depois volta pro São Paulo, onde é campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores. Pequeno, né, cara? Torino era não é difícil. Pequeno, né, cara? Mas vamos lá, é o segundo time da cidade. Exatamente. Bom, é bem atrás do primeiro, né? Bem atrás do primeiro, que é o maior de todos. Exatamente, não é uma rivalidade como Grêmio e Inter. É uma rivalidade semelhante é o maior time da Itália. Uma rivalidade semelhante a Barcelona e Espanhol. O Torino foi... Enfim, é um assunto para um outro vídeo. Mas o Torino era lá até os anos 40, né? Aí teve a tragédia. Bom, aí a gente vai falar... Tá aí o Miller na camisa do Torino. Bonita tá camisa do Torino. Tá parecendo o Silas ali, né? Ele com... Curiosamente, o símbolo é um touro. E aí é a Regina, né? Regina. Isso, ou Reggiana. Reggiana. Bom, e aí a lista... Que é essa foto? Putz. Ele vai mentir. Ele vai inventar um cara. Ele vai inventar Vai. O último da lista é Keirson. Mas o Keirson é um cara de uma temporada aqui, gente. O Keirson é o chamado... É o chamado, como diria Sebastião Lazarone, mas é fogo de palha, entendeu? O Keirson é fogo de palha. É o cara de uma temporada só. É a faísca que não vira fogo, entendeu? Segundo o roteiro aqui, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2008 pelo Coritiba, o atacante Keirson foi contratado pelo Palmeiras para a temporada seguinte e era uma das grandes promessas daquele ano. Pouco depois, o centroavante recebeu uma proposta do Barcelona e optou por deixar o time alviverde. A saída foi um tanto quanto polêmica quando se tornou um dos fatores decisivos para a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo.